Olá, meus irmãos, quero compartilhar algo com vocês rápido. Eu estou aqui meditando em Atos, essa aqui é a minha leitura diária, e eu li aqui o capítulo 3 e o capítulo 4, mas o que me chamou a atenção aqui foi no capítulo 4, 16. Ele fala assim: E eles diziam, os fariseus, o que vamos fazer com este homem? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-lo, a fim de que nunca mais fale com ninguém a respeito de Jesus. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas vozes disfarçadas aí, irmão. São como esses fariseus. Eles não conseguem ver, eles estavam preocupados com a sua posição. Muitas vezes, irmão, tem irmão preocupado contigo, porque ou ele tem mais anos do que tu, ou porque ele nasceu ontem, ou tanto faz. Eles não conseguem, eles estão preocupados com as suas posições, ou que o irmão vai crescer mais do que ele. Esse já era o mal naquela época, e esse tempo agora, nesse século, é a mesma coisa, não muda. Em vez de o irmão incentivar a pessoa a levar a palavra e fazer aquilo que Deus está querendo, estão querendo frear, querendo abafar, não querendo esconder aquilo. Os fariseus fizeram isso. Para vocês entenderem, no capítulo 3, fala de um coxo, que Pedro e João cura ele na porta do templo. E ele entra com esse coxo no templo. O povo, as pessoas se admiravam com o milagre daquele homem, porque eles conheciam aquele homem. Mas de repente chegou os fariseus. Os fariseus começaram a questionar aquilo que Pedro tinha feito, né? E Pedro ele confronta, porque ele está cheio do Espírito Santo. No versículo 8 do capítulo 4 fala assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu às autoridades e líderes do povo: Os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem? E como foi curado? E Pedro vem falando as coisas para ele. Vocês rejeitaram. No versículo 11, Jesus é aquele a quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, que é responsável pela palavra, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas, irmão. Os fariseus, as pessoas rejeitaram, os religiosos naquela época rejeitaram. Muitas vezes, irmão, tu está rejeitando o irmão que está falando a palavra. Em vez de tu te alegrar com o teu irmão, tu não te alegra, tu fica com raiva, teu coração fica cheio. E fica muitas vezes falando algo que não agrada a Deus. Entendeu? Pensa comigo, Jesus, quando ele reúne os 12 para levar a palavra, ele dá uma direção para aquelas pessoas. Tu acha que todas aquelas pessoas estavam perfeitas? Não, estavam no mesmo processo. Eles só foram entender tudo aquilo quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles obedeciam, eles iam, eles não entendiam, eles curavam, eles levavam a palavra. Entendeu? E muitas vezes a gente fica aí botando peso nas coisas de Deus. Pensa nisso, irmão. Tem muitas pessoas que são como os fariseus, fazendo plano, muitas vezes para frear, fazendo plano no coração, enchendo o coração de ódio, ou muitas vezes de inveja. Entendeu? Porque o irmão está pregando, porque o irmão está fazendo, porque o irmão está se envolvendo. Em vez de se alegrar, ele começa a colocar como sendo essas pedras de tropeço, como os fariseus. Vocês rejeitam Jesus, vocês querem abafar as pessoas para falar de Jesus. Em vez de divulgar, falar do Senhor, fico freando, porque não querem perder, não querem que o irmão cresça mais do que ele. Não querem muitas vezes perder a sua posição. A gente são canais aqui nessa terra. Todos nós é responsável de levar a palavra. Entendeu? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha falar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que seja um dia abençoado para você.